Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 11 de abril, segunda-feira, vamos iniciar esta maravilhosa semana, como nós combinamos anteriormente. Vamos falar sobre anestesia. Tudo sobre anestesia no programa de hoje. Esse procedimento importante, principalmente nas cirurgias, e por isso nós temos que prestar muita atenção, porque as suas dúvidas, as suas incertezas, os mitos, o que é verdade, tudo será debatido no dia de hoje. Os abraços de hoje vão para Ana Maria dos Santos, moradora do bairro Pioneira, ela que é amiga do Emerson e da Denise, e também para minha querida amiga Edvirges de Almeida. Ela que faz aniversário hoje, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma batalhadora, uma colaboradora que eu tenho desde a minha primeira campanha de vereador, pessoa que faz parte já da minha família. Edvirges, que Deus continue te iluminando, que você possa sempre ser essa pessoa maravilhosa. Eu sei o quanto você me ajuda, sei o quanto você é importante para Campo Grande, porque você, nos mais variados bairros, leva as indicações, traz a preocupação das suas amigas, dos moradores, junto à sua madrinha, que tanto te quer bem, na saudade do nosso querido Chico Corumbá. Tenha certeza de que você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Deus te abençoe, Edvirges. Parabéns. A anestesia é um procedimento importante no sucesso de algumas cirurgias e de exames de diagnóstico, como a endoscopia e também a tomografia, a ressonância magnética. A anestesia impede que o paciente sinta dor e oferece ao médico a oportunidade de trabalhar de forma tranquila, garantindo o sucesso do procedimento. Mas nem todo paciente sente segurança ao ter que se submeter a uma anestesia. Por isso, estamos aqui hoje com um especialista no assunto. Ele que prometeu e está cumprindo, porque está aqui hoje, nosso amigo anestesista Maruan Omais, que vai tirar todas as suas dúvidas e quebrar alguns mitos, algumas inverdades, deixar a coisa mais transparente para que você possa, aí sim, com segurança, com tranquilidade e principalmente com a consciência de que você sabe aquilo que você vai ser submetido. Portanto, o programa é para tirar todas as suas dúvidas. Você que nos mandou carta, e-mail, falando sobre os riscos da anestesia, se tinha perigo ou não, vamos tirar todas as dúvidas. Estamos aqui então com o anestesista, amigo nosso, Dr. Maruan Omais. Bom dia, Maruan. Bom dia, Paulo. O que você, como médico e também como especialista nesta área, definiria a anestesia? A função da anestesia, ela é uma especialidade que veio, tem em torno de um pouco mais de 150 anos. Qual que é o intuito do anestesiologista? É prover conforto, analgesia e um relaxamento muscular adequado para que o procedimento cirúrgico, o procedimento diagnóstico que vai ser feito, possa ser feito com tranquilidade e com muito mais segurança. Então, acho que a anestesia a gente pode definir de forma bem simplista nesse contexto. As pessoas em casa, elas às vezes não entendem quando o médico pede, por exemplo, uma ressonância magnética para uma criança e aí tem que fazer sob anestesia. Ou muitas vezes uma endoscopia tem que fazer aquela forma da pessoa ficar tranquila para o médico poder trabalhar. Uma colonoscopia precisa. São exames que o anestesista acaba sendo importante. Me diga bem, esses procedimentos, eles requerem mesmo a figura do anestesista? Então, você citou a ressonância. A ressonância, a tomografia, são procedimentos que você precisa da imobilidade completa para a realização. Como conseguir a imobilidade de alguém que, ou por algum motivo de claustrofobia, normalmente no adulto isso é muito comum, por fobia, ou porque a posição incomoda relacionada, que tem um quadro de dor relacionado por causa da posição, ou porque a impossibilidade de ficar quieto por falta de entendimento mesmo. Então você precisa ali, normalmente a gente faz ou uma sedação ou uma anestesia geral buscando a imobilidade. É um procedimento indolor, a ressonância e a tomografia,
que você busca só imobilidade, você precisa sedar e tirar aquela ansiedade daquele contexto. Ou a falta do conhecimento da manifestação que vai ter naquele momento por causa culturalmente dos seus conhecimentos. Na endoscopia ou colonoscopia são procedimentos que podem ter algum estímulo doloroso. Então você busca sedar também para que possa ser feito o procedimento da melhor forma possível, com menor sofrimento. Na verdade, a gente procura abster de sofrimento a pessoa que vai ser submetida. E ter um conforto, tanto para a equipe quanto para o paciente, sempre focando no paciente. Existem vários tipos de anestesia, local, geral. Quais seriam os tipos de anestesia? Vários. A gente procura estabelecer, normalmente, divide dois tipos, anestesia geral e anestesia loco-regional, que a gente fala. A loco-regional é a local, pode ser a RAC, a pere, a troncular, a bloqueio de plexo, então existem várias caudal. Relacionadas. A caudal. E a geral, dentre a geral, você tem várias técnicas de se fazer anestesia geral. Qual é a melhor? A melhor é aquela que para a condição clínica do paciente que será submetido, ele vai se decidir na época. Então a melhor é para aquele momento, não se abstrai isso para outra situação, um outro momento. Existe algum exame que possa ser feito antes, um teste para saber se o paciente é alérgico a determinada anestesia? Então, Paulo, eu exemplifico sempre assim. Há 20 anos atrás nós não tínhamos celular. Há 30 anos atrás poucos tinham carro. Então, existe evolução. A gente define o choque anestésico, na verdade, a gente pode falar que é um choque alérgico, que existe um conceito anteriormente que existia relacionado a algumas medicações, que hoje elas praticamente estão extintas do mercado. Então a anestesiologia evoluiu. No passado ela pode ter sim apresentado alguns fenômenos alérgicos, ainda pode nos dias de hoje, mas é raro. Mas é percentual, não tem jeito. Você imaginar que você tem em torno de 90 mil cirurgias ano em Campo Grande, não se iluda que nós teremos uma ou outra pessoa que vai ter uma reação alérgica. Isso é imprevisível. Não tem como eu testar antes. E por quê? Se discutiu por muito tempo se faz ou não faz algum teste antes da anestesia. Se o risco do teste é o mesmo da anestesia, para que eu vou submeter a 2 riscos? Então hoje, o primordial para se trabalhar em anestesiologia, isso é bom que fique bem claro para todo mundo que te assiste, Paulo, é a segurança com que eu vou trabalhar. Se eu tiver uma intercorrência, o local que eu estou tem material adequado para eu proceder e reverter um efeito adverso, uma reação adversa, essa é a parte que tem que ficar. Então, eu vou para um local, nesse local estou devidamente monitorizado, tenho material para reanimação, para tratar uma eventualidade, isso é a parte que tem que ficar. Esse é o diferencial da anestesia hoje. A anestesia evoluiu, hoje você pode fazer uma cirurgia de 3, 4 horas sob anestesia geral e sair 2 horas depois andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, esse conceito, esse mito precisa ser quebrado. O risco de uma reação alérgica existe para a anestesia? Existe. Mas também existe quando você vai comer um camarão na praia, quando você come uma lagosta aqui, ou qualquer um alimento, reações alérgicas ao tomate, kiwi, morango, que são extremamente frequentes. Paulo. Olha aí, como vocês veem, não precisa mais ter esse medo excessivo. É claro que eles estão lá com todo o material de suporte, caso haja uma intercorrência para reverter, como o Dr. Maruan bem explicou. Dr. Maruan, há risco de morte para o paciente que necessita de uma anestesia? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Estamos aqui hoje falando de um tema importantíssimo, anestesia, tirando as suas dúvidas, falando do que é mito, do que é verdade, mudando o conceito que antigamente se tinha de que com anestesia poderia ter um choque anestésico, poderia ter isso, aquilo. Estamos aqui com um especialista nesta área. Ele que é anestesiologista, nosso amigo, seu amigo já, Dr. Maruan Omais. Dr. Maruan, eu lhe perguntei se há risco de morte para aquele paciente que necessita de uma anestesia. Paulo, tudo que a gente faz na vida tem risco de morte. E fazer anestesia também tem risco de morte. Como eu disse anteriormente, é extremamente raro, porque o anestesista tem como característica ser um reanimador por excelência. As situações adversas que a gente frequentemente, quando passamos por ela, é porque houve alguma omissão de informação.
por parte do paciente, ou por uso de drogas ilícitas, ou por uso de alguma medicação, que ele acha que aquilo é corriqueiro, que aquilo não tem problema nenhum. Então, a gente eventualmente passa por situações desagradáveis por essas questões. Então, que nem eu falei, nós precisamos estar preparados. O anestesiologista, ele não vai para apagar o fogo, ele evita que o fogo se inicie. Então, a gente tem que estar preparado com materiais, com monitores adequadamente, porque ao menor suspeita de efeito adverso, a intervenção é do reanimador por excelência, que é o anestesiologista. Então, dizer que não há risco de morte com anestesia seria uma falácia. Há risco sim, mas nós também temos suporte adequado hoje para qualquer reação adversa que se apresentar. Uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, principalmente eu que sou da área da infância, desde o bebezinho, recém-nascido, às vezes com poucas horas de vida, até o idoso já lá numa idade avançada, qualquer pessoa pode ser submetida a uma anestesia geral, uma caudal, uma RAC, qualquer pessoa? Então, a anestesia ela pode ser realizada em qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, em qualquer condição. O que a gente sempre fala assim, para eu fazer um ato anestésico, eu preciso saber de tudo que está acontecendo e como está o estado clínico. Para mim, não adianta você chegar para mim e falar assim, essa criança é cardiopata. Não, o anestesista ele precisa saber qual doença do coração que ele tem, qual alteração que tem e todos os medicamentos que toma. Então, recentemente eu fiz uma anestesia numa criança de 1,5 kg e depois eu fui fazer anestesia num senhor no final da tarde com 102 anos. Então, o anestesiologista é um profissional que ele está preparado a mexer com as mais diversas faixas etárias, desde que tenha o material adequado para poder realizar a anestesia com segurança. Então, a questão é, o local ou aonde eu vou estar, eu tenho segurança suficiente para realizar um ato anestésico? Então, essa é a questão. A anestesiologia hoje é um procedimento seguro. Se não o fosse, nós não teríamos a quantidade de anestesia que nós temos hoje. E digo mais, os pacientes, quanto maior a gravidade do paciente, quanto mais grave a condição clínica daquele paciente, daquela pessoa, mais ela vai precisar, em qualquer procedimento cirúrgico ou diagnóstico, da presença do anestesiologista. Porque se algo acontecer com ela, ela vai ter condição de estar perto do reanimador por excelência. Por que ainda as pessoas elas ficam assustadas, por exemplo, quando faz uma anestesia? Elas perguntam, e eu vou voltar a mexer com meus pés depois da anestesia? Eu vou sentir minha mão, vai parar de formigar? Por que elas ainda têm essa preocupação? Esse é o preço do desconhecimento, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar disposto a esclarecer as coisas. Então, uma anestesiologia, o que é um ato anestésico? O ato anestésico é quando eu vou realizar um procedimento e eu vou conseguir ter a reversibilidade deste procedimento. Então, quando eu faço um procedimento, por exemplo, um bloqueio, ele vai bloquear as fibras transitoriamente e depois vai regredir e recuperar por completo. Tá? Como eu disse, invariavelmente nós podemos ter um ou outro caso, alguns efeitos adversos, mas eles são extremamente raros. Que nem eu disse, em 90 mil procedimentos ano realizados em Campo Grande, nós não vamos achar aqui, nos iludir que nada vai acontecer. Tá? Então nós temos que estar preparados para os efeitos adversos. Então, o medo, o receio de que vou fazer, por exemplo, uma RAC anestesia. Existe uma celeuma toda sobre a RAC, um mundo das celeumas. Vou fazer e ela não vai. Quanto tempo ela vai durar? Ela é segura? Ela é um procedimento extremamente seguro. E ela vai durar o tempo necessário para a realização do procedimento. Não tem lógica eu ser submetido a um procedimento cirúrgico, fazer uma anestesia de 1 hora se o procedimento vai demorar 2. Tá vendo? Isso é o especialista falando. Era uma outra pergunta que tinha aqui de uma carta de uma telespectadora. Se quanto tempo ela ia precisar ficar anestesiada para fazer a RAC na sala de parto de uma cesariana. Vai ficar o tempo que for necessário para o nascimento do seu bebezinho e para você ser totalmente suturada ali, plano a plano, para voltar à normalidade, não é isso, Manoel? É isso mesmo. E outra, o ato anestésico, ele começa desde a sua avaliação pré-anestésica. Então, poderíamos dividir em 3 partes. A avaliação pré-anestésica, a anestesia em si e a recuperação do ato anestésico. Então, não é porque acabou um procedimento cirúrgico que acabou o procedimento anestésico. Não, ele continua até a sua recuperação por completa. Tá? Por vezes, quando o quadro é mais grave, suscita um tratamento, um acompanhamento mais de perto, a gente
encaminha a terapia intensiva e lá continuam os cuidados intensivos. Dado todas essas explicações, tiradas dúvidas, acabamos com muitos mitos lá da época da onça, da vovó. Basta agora você confiar no seu médico, na indicação cirúrgica dele, na indicação que tem que ser feita uma anestesia, e aí confiar também no anestesista, que a equipe aqui é maravilhosa. Dr. Maroni, quero agradecer a sua presença. Obrigado por ter cumprido publicamente de vir aqui falar sobre anestesia e que o serviço continue prestando esse fabuloso atendimento e que vocês continuem sendo referência nacional no setor de anestesia. Obrigado, Paulo. Sempre lembrando que a gente está cada vez mais nos aprimorando cientificamente em todas as áreas, desde a pediátrica até a geriátrica, em todas as áreas. Esse é o princípio do serviço. É isso aí. E para dizer como eles são humildes, cada setor eles têm um que é especialista naquilo. Neurocirurgia, cirurgia torácica, cardíaca, cirurgia pediátrica, cirurgia oncológica, as dores, como ele já veio aqui no programa anterior. Cada um deles foi buscar um aperfeiçoamento além do básico, que é fazer anestesia em qualquer indivíduo. Então é um serviço que tem uma referência hoje nacional. Bom, se você ainda tem dúvidas sobre anestesia ou outros assuntos relacionados nesta área, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Martin Luther King, uma reflexão para vocês, já dizia que o preocupava não era o barulho daqueles que tinham a má fama, a má ética, o mau comportamento. Mas o que preocupava Martin Luther King era o silêncio dos bons. Pense nisso, dê uma reviravolta na sua vida, inicie essa semana com força total, muita fé, muita paz, muita harmonia em todo o lar sul-mato-grossense. Fiquem com Deus e até amanhã.